Hoje, a gente comemora o Dia da Bíblia. E a gente conversando entre eu, o Marcelo e o pastor, a gente achou bem proveitoso nesse dia a gente trabalhar as mensagens em cima deste tema, tendo em vista que a Bíblia é extremamente importante para toda a humanidade, ainda mais para nós, como evangélicos, como pessoas que creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a igreja. Nós que viemos da reforma protestante, da ideia do somente as escrituras como regra para a igreja de Cristo. A gente vê que a palavra de Deus é aquilo que a gente tem de mais precioso na terra. E a gente está vivendo um tempo onde milhões de pessoas têm um meio para acessar a palavra. A Bíblia é notório que é o livro mais vendido da história da humanidade em suas diversas versões. Além da Bíblia física, né? A gente agora ainda tem as Bíblias digitais. Qualquer um com celular, e nem precisa ser um celular tão moderno, consegue baixar o aplicativo da Bíblia e ter acesso à palavra de Deus. A gente vê que, porém, mesmo diante deste tamanho acesso que a gente tem hoje, infelizmente a realidade que vivemos nos nossos tempos é que muitos não desfrutam deste grande privilégio que é o acesso à palavra. Se a gente olha para o passado, não era incomum, em tempos mais antigos, pessoas que sabiam de cor capítulos inteiros da Bíblia, se não livros inteiros da Bíblia. Pessoas que não tinham esse privilégio, e talvez por não ter tamanho privilégio de fácil acesso às escrituras, eles valorizavam tanto que eles guardavam, eles repetiam e repetiam as palavras das escrituras, e eles tinham aquilo mais do que guardado na sua mente, mas guardado no coração. Infelizmente, a gente vive neste tempo onde a Bíblia está na mão de todos, mas infelizmente não está no coração de muitos. A Escritura é o grande instrumento de Deus para o crescimento espiritual e para vencer a incredulidade. Não é à toa que o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Através do estudo de hoje, vamos ver a grande importância da palavra de Deus para aperfeiçoar a nossa fé, para trazer crescimento para a Igreja de Cristo e também para tratar os corações daqueles que estão longe da verdade de Deus. Por meio do relato de Lucas 24, do 13 ao 34, a gente vai ver como o nosso Senhor Jesus Cristo usa as Escrituras para tratar a vida espiritual de dois homens. Então a gente vai estudar Lucas 24, do 13 ao 34. A palavra de Deus diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele.
o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu na vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos aqui como igreja de poder debruçar nas Escrituras, de poder ler a Tua palavra e aprender com ela, Pai. Que o Senhor, neste momento, esteja trabalhando os nossos corações, que as lições que forem expostas aqui hoje por Ti realmente se tornem verdades em nossa vida, Pai. Somos gratos a Ti, porque um dia o Senhor se revelou e nos deu as Escrituras, Pai. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Essa narrativa que a gente acabou de ler aqui, de Lucas 24, gente, ela surge em um momento muito complexo em relação à vida daqueles que seguiam a Jesus. Esse relato, ele surge apenas há 3 dias depois que Cristo foi crucificado. Alguns dos seus seguidores viram presencialmente este fato. Outros ouviram falar, mas era notório, em meio ao círculo ali que ouvia Cristo, que o grande mestre tinha morrido ali, sofrido uma morte cruel e humilhante, uma morte de cruz que somente aqueles que eram os piores dos piores criminosos sofriam. E a realidade é que esses seguidores veem agora que aqueles que eles criam ser o santo de Deus foi transpassado numa cruz. Com toda certeza, essas notícias abalaram a vida daqueles homens. Abalaram a vida daqueles discípulos mais próximos que se tornariam os apóstolos, e até daqueles que não era deste círculo mais íntimo, mas que seguiram Jesus por algum tempo. É nesse contexto de dor, de abalo, que surgem então esses 2 personagens aqui. Estes 2 homens que iam para Emaús.
Emaús é uma cidade muito próxima ali de Jerusalém. A palavra vai relatar para a gente que fica a 11 quilômetros dali de Jerusalém. E a gente vai ver que estes homens estavam ali, na grande capital. Muito provavelmente, esses homens acompanharam todo o desenrolar da trama de Jesus. Esses homens, eles presenciaram como que Cristo foi julgado, como que Cristo foi zombado, como que Cristo sofreu, e ouviram falar ou presenciaram a grande realidade da morte de Jesus. É importante a gente destacar que estes dois homens, eles tinham um grau de intimidade em relação ao ministério de Cristo. Eles tinham um grau de proximidade. Lá em Lucas 24:9, vai falar o seguinte, que as mulheres, que quando as mulheres voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas que elas viram aos 11 e a todos os outros. Esses homens, esses dois homens, eles compunham esses outros. Ou seja, eles eram dessa turma que estava lá, com os discípulos, com os apóstolos. Quando a gente olha para esses dois homens que estavam indo para Emaús, eles não eram pessoas curiosas, no sentido daquela grande multidão que talvez viram Jesus uma vez na vida, que aparecia quando Jesus chegou na cidade, ia correndo lá, atrás de alguma bênção, atrás de alguma coisa, atrás de alguma palavra. E se resume isso, o relacionamento dessa pessoa com Jesus. Esses homens aqui, muito provavelmente, são pessoas que caminharam um tempo junto com Jesus e os demais seguidores, ouvindo os ensinos de Jesus, vendo as maravilhas que Jesus fazia, presenciando toda a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Trazendo para o nosso contexto de hoje, estes dois homens talvez seriam frequentadores de igreja. Quando a gente olha para esses dois homens aqui, a gente não está olhando para pessoas que são totalmente alheias a Cristo. São pessoas que talvez sentavam ali, diariamente, semanalmente, para ouvir uma palavra, a ouvir um ensino. São pessoas que, assim como nós, que frequentamos a igreja, vemos as maravilhas que Deus opera no meio do povo. Estes eram esses dois homens. Mas o mais curioso de ambos é que, apesar dessa proximidade que eles tinham em relação ao ministério de Cristo, eles apresentavam uma grande incredulidade. Esta é a realidade. Em relação àquilo que é a verdade, em relação daquilo que é o verdadeiro ministério de Cristo aqui na terra. O próprio Cristo vai questionar isso neles, Lá em Lucas 24:25, ele vai questionar como vocês demoram para crer. Jesus vai falar para aqueles dois homens. Esses dois homens, eles tinham certa proximidade com os ensinos de Jesus, porém não o compreenderam como deveriam. Pelo contrário, eles criaram uma ideia sobre Cristo distorcida em suas mentes. Assim como criaram também expectativas distorcidas, errôneas sobre Cristo. Ao invés deles crerem na realidade que desde o início Deus revelou, de que viria um servo sofredor, que carregaria as nossas iniquidades, que sofreria o castigo em nosso lugar. Estes homens, não, eles adotaram para si uma fé baseada nas suas expectativas. Eles ansiavam por um Messias vitorioso do ponto de vista terreno, um grande líder terreno. Eles vão demonstrar isso com a sua fala. Eles ansiavam por um Jesus que não seria julgado por sacerdotes e levado para uma cruz, mas um Jesus que estaria acima de todas essas autoridades aqui na terra, um Jesus que seria um grande líder, que nunca passaria por tamanho sofrimento e humilhação.
A gente vai ver aqui que essas visões distorcidas que eles adotaram traz consequências gravíssimas para suas vidas, para a vida daqueles dois homens. A gente vai ver que na vida daqueles dois homens, a gente percebe pelo relato bíblico que havia incredulidade e decepção. Olha o que eles vão dizer lá em Lucas 24, 20 e 21. Eles vão dizer o seguinte: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. A gente vê aqui que diante do acontecido, aqueles homens se decepcionaram. A fé deles foram abaladas porque eles depositaram a fé deles em algo errado. Eles não imaginavam Jesus passando por aquilo, era totalmente contra o que eles esperavam de Jesus. Eles depositaram a sua fé nessa ideia distorcida de Cristo. A tamanha era a distorção que havia naqueles homens que nem mesmo o testemunho das mulheres de que tinha visto Jesus ressurreto, nem isso animava eles. Nem a ideia do túmulo de Jesus estar vazio, nem isso animava eles. A gente vai ver aqui que nem essas coisas que são incríveis, maravilhosas, que devia acender neles uma esperança viva, nem isso podia trazer vigor para aqueles dois. É relevante a gente destacar este fato de como a incredulidade muitas vezes se manifesta nas visões distorcidas sobre Deus. Muitas vezes a gente, como crente, imagina que um incrédulo é só aquele que nega qualquer coisa em relação a Deus, um ateu. A gente enquadra como incrédulo essa pessoa. Mas a gente não enquadra como incrédulo, muitas vezes, aquela pessoa que até fala de Jesus, mas fala uma perspectiva errada sobre Cristo. Crê num Cristo que ele idealizou na sua mente. E quantas visões distorcidas que a gente vê por aí. Pessoas que adotam uma ideia errada sobre Jesus. Pessoas que adotam talvez uma ideia de um Jesus que mais se parece com um banqueiro, que adiciona cifras na sua conta do banco. Pessoas que adotam uma ideia de Jesus como se Jesus fosse um Senhor que prometesse calma e tranquilidade terrena, livre de qualquer adversidade na sua vida. Essas pessoas, assim como esses homens, no dia que o abalo vem, se decepcionam com Cristo. Porque eles não creem no Cristo das Escrituras, mas creem num Cristo que eles inventaram na sua mente. Nada mais é do que um ídolo que eles criaram em sua mente e colocaram o nome de Jesus. A gente tem que combater isso e a gente tem que ter isso em mente, que a pessoa que tem uma visão distorcida de Jesus, ela é sim uma incrédula e ela vai sofrer duras consequências em relação a isso. Ela vai sofrer decepção e vai sim ter a fé abalada. Hoje a gente teve 2 casos, né? Na minha família aqui, a gente acompanhava de perto os casos, né? A gente teve 2 casos de morte hoje de pessoas crentes. Um era embaixador do rei, chamava Isaac, cerca de 11, 12 anos. Ele morreu com câncer na cabeça. O pai dele esteve conversando ali, meu pai é líder dos embaixadores, conheci o pai dele e imagina se esse homem cresce num Jesus que traz tranquilidade aqui na terra. Imagina, perder o filho com 11 anos com câncer na cabeça. E aquele homem, mesmo diante da perda do filho, estava transbordando de fé.
Ao mesmo tempo que tinha dor, tinha confiança de que o filho dele está num lugar melhor. A gente teve o caso da Lucinha também, uma mulher daqui de Pouso Alegre. Mulher que nunca teve luxo, com câncer também espalhado no corpo inteiro, nem levantava da cama há um bom tempo. E quantos vídeos minha mãe me mostrou dela lá na cama, falando de Jesus. Imagina se essa pessoa crê em um Jesus que traz tranquilidade terrena. Ela teria se decepcionado, mas como ela crê num Cristo que promete a vida eterna, que tem promessas muito mais valiosas, ela continua firme na fé. A gente vai ver aqui que ao invés de muitas pessoas serem gratas com a realidade da eternidade no céu, elas acabam abraçando outras realidades e se frustram, pois suas expectativas são distorcidas e não são aquelas que Deus prometeu. Eu enfatizo que eu creio sim em um Deus que cuida e que sustenta seus servos, mas também tenho completa ciência que a maior promessa de Deus sempre foi a eternidade. E foi nessa promessa, nessa esperança, que os grandes homens de Deus encontraram forças para a caminhada cristã aqui na terra. Eles não se decepcionaram, pois colocaram o seu coração naquilo que deveria estar mesmo o seu coração, que era a esperança de estar com Jesus na eternidade. É nesse momento onde a gente percebe que esses dois homens que vão ali para Emaús têm uma visão distorcida de Jesus e estão caminhando em incredulidade, que surge então Jesus. Jesus é esse Senhor gracioso. Esse Senhor gracioso que aparece ali para salvar dois homens. É importante enfatizar que eles não mereciam isso. Nós não merecíamos a salvação. Ninguém merecia, mas o nosso Senhor é um Senhor de graça. É um Deus maravilhoso. E a gente vê aqui que Jesus aparece então para aqueles dois homens. E a gente vê que nesse momento Jesus vai então nos dar uma aula, vai dar aula para a igreja, de como vencer a incredulidade e as barreiras que o coração do ser humano pecaminoso levanta em relação ao verdadeiro evangelho. A solução para o problema da incredulidade, para o problema do pecado, para o problema que cerca a nossa vida, vem sempre por meio do agir de Deus que transforma o ser humano através da pregação da palavra. Em Lucas 24, 27, temos que Jesus pregou para aqueles homens. O texto vai falar que, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que a gente tem Jesus fazendo aqui? É nada mais, nada menos que Jesus pegando tudo aquilo que já estava compilado em relação à revelação de Deus e passando. A palavra aqui vai dizer que ele pegou lá desde Moisés, desde lá do início da palavra, desde lá do Pentateuco, ele passou pelos profetas e ele foi ali buscando nas Escrituras, então, fundamento para pregar a realidade sobre Cristo na vida deles. A gente vê que as Sagradas Escrituras é o grande meio pelo qual o homem pode ser transformado. Não é à toa que em Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Jesus aqui nos ensina como podemos alcançar vida para Cristo, como nós podemos ser tratados pelo Espírito Santo. Isso sempre ocorre por meio dos exames das Escrituras. Vemos esse exemplo de como que a palavra é o grande meio, não só por meio de Cristo, mas por meio de outros exemplos bíblicos. Agora, na turma mesmo de EBD dos jovens, a gente está trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos.
E quantas vezes a gente não tem visto as pregações ali de Pedro, de Estevão, e como que esses homens puxavam ali das Escrituras. Eles buscavam tratar a incredulidade daquele povo que estava ouvindo, buscando argumentos bíblicos para provar que Jesus era o prometido de Deus. A gente vai ver nas cartas dos apóstolos, quantas vezes a gente não está lendo ali uma epístola de Paulo, e Paulo não saca ali do meio do seu texto, um texto ali do Antigo Testamento para dar fundamento para a sua argumentação. Ele mostrando para a igreja a importância das Escrituras Sagradas, que é por esse meio que a igreja é tratada, é por esse meio que Deus fala ao homem. A gente tem um exemplo que é muito relevante para todos nós, e muito para nós batistas também, que é aquele exemplo de Felipe o eunuco, né? Muito famoso, onde Felipe prega para aquele eunuco. Eu até queria ler esse relato que está em Atos 8, do 32 ao 35. Nesse relato de Felipe o eunuco, a gente vai ver que Felipe, esse membro da igreja primitiva ali, estava andando e se depara com esse homem que estava ali lendo o livro do profeta Isaías. E olha como é o desenrolar muito curioso desse texto. Vai falar o seguinte: o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, esse membro da igreja primitiva, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. A gente vê aqui um eunuco que estava tendo contato com a palavra de Deus. Ele se depara com um texto, sim, um texto complexo de Isaías, né? Um texto onde ele se depara com a complexidade, ele precisa de uma instrução. Ele fala: olha, quem pode me explicar isso para eu entender de forma correta? Para eu não assumir uma visão distorcida nesse momento. E ali a gente vê um membro da igreja de Cristo, que se coloca do lado dele e passa então e explica a Escritura. E a gente sabe o final dessa história. O eunuco crê e Felipe batiza então aquele homem. A gente vê aqui que assim como Jesus, os apóstolos usavam como meio a palavra, os membros da igreja usavam a palavra. É por meio da pregação da palavra de Deus que a boa fé é construída, é edificada. Como diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui a gente vê o grande poder que há na palavra do Senhor. E aqui entra para nós essa grande importância da palavra de Deus. A gente hoje está no dia da Bíblia, né? Dia importante, mas isso não pode ser só uma data marcada no nosso calendário. Não pode ser só uma data onde você sabe que vai ir para a igreja e ouvir alguma mensagem referente a isso. Tem que ser uma data que leva a gente à reflexão. É uma data que tem que levar a gente a pensar sobre a palavra, sobre a importância dela para a nossa vida, sobre o valor que eu tenho dado à palavra de Deus. E aqui a gente vê o grande valor que há nela. É por meio da palavra que Deus molda o ser humano. É por meio da palavra que Deus transforma vidas. E é por isso que nós, povo de Deus, temos um chamado a ter comprometimento com esta palavra.
Após a pregação de Jesus, a gente vai ver que coisas maravilhosas acontecem com aqueles dois homens, que iam ali para Emaús. Em Lucas 24, do 29 ao 31, o texto vai dizer: mas eles, esses dois homens, insistiram muito com ele, Jesus: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. A gente vê uma mudança notória em relação a esses dois homens. Antes, a gente observava dois homens que estavam ali abatidos, incrédulos, se afastando da realidade ali de Jesus, decepcionado com o ministério de Jesus, pensando que eles criaram expectativas em alguém que não era o Cristo. Mas agora a gente vê dois homens muito diferentes. Se antes eles tentavam se afastar ali da realidade que eles estavam vivendo, agora eles anseiam pela presença de Cristo. Eles insistem: fique conosco. O texto vai dizer que nesse momento eles ainda não reconheciam, né, fisicamente Jesus. Os olhos deles ainda estavam tapados. Mas diante da palavra que eles ouviram, eles sabiam que havia algo diferente. E eles queriam estar perto ali de Cristo. Eles queriam a presença daquele homem. E Jesus Cristo vai lá, entra e ceia com eles. Parte o pão com eles. Eles ceiam com Jesus. A gente vê que os homens que antes se afastavam, tristes, abatidos, agora estão próximos, ansiando pela presença de Jesus. Semana passada a gente estudou aquele texto, né, de Marta e Maria. E a gente vê aqui que esses homens estão ali como Maria. Eles querem sentar perto daquele homem, querem ouvir mais. Eles querem aprender mais. Eles querem ter intimidade. E eles recebem essa intimidade. Eles partilham pão, ficam juntos. A gente vê esse aspecto da palavra. Quando a palavra atinge o ser humano, quando o Espírito Santo toca o coração, o anseio da pessoa que antes se afastava de Jesus, é agora correr para os braços do seu Senhor. É agora o desejo de estar perto, de poder ouvir mais, de poder aprender mais, de poder estar lá no meio da comunidade partilhando um pão. Este é o anseio desta pessoa. A gente vê aqui o claro retrato do homem alcançado pela graça de Deus. Um homem que realmente deseja ter esse vínculo de proximidade com Cristo. A gente vê que esses dois homens foram atingidos. E após, então, esse sumiço repentino de Jesus, né, que a palavra vai falar que Jesus sumiu da frente deles naquele momento, depois que seus olhos foram abertos, a gente vai ver que eles não param por ali. As Escrituras vão mostrar para nós que eles começam, então, a grande tarefa de proclamar as boas novas que os atingiram. Levantaram-se e foram imediatamente de volta a Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús, para longe, né? Longe dos discípulos, dos outros decepcionados. Agora eles voltam correndo para a comunidade, vão para Jerusalém. Olha o que a gente viu aqui. Olha o que Cristo fez no nosso coração. E eles vão correndo, então, lá para Jerusalém, no meio da comunidade do Senhor, no meio do povo de Deus. E lá, então, eles vão falar para todos que estavam ali: é verdade, o Senhor ressuscitou. E a gente vê aqui, evidenciando para nós, que a pessoa que foi alcançada pela palavra de Deus, que foi alcançada por Cristo, que foi transformada pelo Espírito Santo, agora ele passa a ser um grande instrumento de Deus
para a proclamação da mensagem do Evangelho. É natural, gente. Ele vai ansiar pela presença de Jesus. Ele vai querer ter comunhão com Cristo. E ele vai querer falar de Jesus para todo mundo. É assim a vida do crente que foi transformado pelo poder da palavra. A gente vê que esses homens que antes eram incrédulos se tornaram verdadeiramente discípulos fiéis de Cristo e proclamadores do Evangelho. Assim como Paulo relata em Filipenses 1:21, o viver para esses homens se tornou Cristo e o morrer lucro. A gente vê aqui a completa restauração que veio sobre eles por meio da pregação da palavra do Senhor. De pessoas desapontadas se tornaram servos gratos de Jesus Cristo. Para a gente estar, então, caminhando aqui para a nossa conclusão, hoje, gente, é o dia da Bíblia, né? Dia que a gente comemora essa tremenda graça de Deus de um dia ter se revelado a nós. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com a turma de EBD dos adolescentes que o cristianismo é a única fé onde o próprio Deus veio aqui na Terra para se revelar aos seres humanos. Olha que incrível, gente. Todas as fés, as religiões que se apresentam por aí, todas foram criadas por homens que tentam buscar uma ideia de Deus e então buscaram desenvolver uma ideia de Deus. Mas o cristianismo não. O cristianismo é a revelação de um Deus que se faz carne. De um Deus que anda no meio do teu povo e que ensina as verdades. E nós, como igreja do século 21, a gente tem o grande privilégio de ter tudo isso aqui arrumadinho para a gente. Olha que privilégio, gente. Imagina que lá na igreja primitiva era uma luta para ter acesso a uma carta. Era uma luta para ter acesso a um texto bíblico completo. E hoje, a gente tem tudo que esse Deus eterno, transcendente, revelou a seres humanos pecadores como nós. Então hoje, o dia da Bíblia, é um dia da gente despertar para um verdadeiro compromisso em relação à palavra de Deus. Um real entendimento do peso da palavra de Deus sobre as nossas vidas. A gente aprendeu no estudo de hoje que a Bíblia é o grande meio pelo qual Deus fala aos corações. Tendo em vista essa realidade, que possamos pregar o conteúdo que está aqui compilado e buscar orientações da nossa vida aqui, na palavra, na Bíblia. Que a nossa igreja, a PIB de Pouso Alegre, cada membro da nossa igreja, realmente possa ter em mente que a Bíblia é a única regra de fé e prática infalível para o povo de Deus. Que isso não seja só uma frase que a gente repete, mas que realmente a gente adote ela como regra. Que a gente possa realmente viver a palavra. Que a gente saiba que, como a gente viu, este é o grande meio pelo qual o homem é transformado. Então, o que a gente deve pregar e deve ser o centro é a Bíblia. A gente vive um tempo tão tenebroso nas igrejas por aí, né? Eles criam métodos para atrair as pessoas que não é o método bíblico, né? Ah, vamos oferecer ali um ambiente que agrada todo mundo. Vamos oferecer bastante evento, festa. Vamos oferecer conforto. Não vamos pregar passagem que confronta as pessoas, não. Vamos pregar aquilo que é agradável, que as pessoas querem ouvir. E assim negligenciam o grande conteúdo que temos aqui para moldar a vida da igreja. Então, que a gente saiba que o mais poderoso
E o mais eficaz método para transformar vidas é a palavra. Além disso, que a gente possa ser realmente gratos a Deus. Como esses 2 homens que iam para Emaús, nós não merecíamos nada. Andávamos perdidos, distantes do Senhor. Tenho certeza que muitos aqui já viveram esse dia, onde talvez estavam caminhando incrédulos, decepcionados, tristes, com uma visão errada do Evangelho. Mas um dia, o Senhor te alcançou, irmão. Não porque você era merecedor, porque você é alguém bom, não, é graça. Que a gente possa ser grato, porque um dia Deus trouxe luz a nós. Nós escutamos a verdade, o Espírito Santo trabalhou o nosso coração. Louvado seja Deus, que desde a eternidade nos amou e tem salvado o seu povo desde o início da história da humanidade. Louvado seja a graça de Deus. Nesse momento, eu queria convidar a igreja para a gente estar orando, em gratidão a Deus pela palavra, em gratidão a Deus pela escritura, em gratidão a Deus porque Ele tem feito na nossa vida espiritual. Oremos. Soberano Deus, grande Pai, poderoso Rei, de infinita graça e misericórdia, Pai, diante de Ti agora, Tua igreja, vem te expressar o máximo de gratidão ao Senhor, porque Tu um dia se revelou a nós, Pai. Quem éramos nós diante de tamanha majestade que é o Senhor? Quem éramos nós diante de tamanha santidade que emana de Ti? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem transformado, moldado, trabalhado a nossa vida por meio das Escrituras. É duro, ó Pai. Muitas vezes dói porque mexe lá no nosso íntimo. Mas é maravilhoso poder ver como Teu Espírito tem moldado as nossas vidas, tem moldado a nossa igreja, Pai. Nesse momento, a Tua igreja só agradece, só é grata. A gente não vem diante de Ti pedir nada, porque somos confiantes, ó Pai, que a Tua palavra nos basta. Obrigado, Senhor, porque um dia o Teu Filho veio aqui em carne, ó Pai. E hoje a gente pode ver que a Tua promessa foi cumprida nele. A gente pode olhar como que o Senhor, desde lá do início da história, falava dele. E Ele veio. E Ele morreu numa cruz para salvar a Tua igreja, Pai. Para nos salvar. Obrigado, Senhor. Obrigado por quem o Senhor é. Por se mostrar este Deus extremamente santo, amoroso, gracioso. Um Deus justo. Por nós podermos compreender um pouco de Ti na Tua palavra. Que possamos sempre, ó Pai, viver uma vida fundamentada na palavra e que esta igreja sempre seja norteada pela palavra do Senhor, pela mensagem linda, bela e verdadeira do Evangelho. É essa oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.